Boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo seja presente na nossa reunião. E hoje nós vamos conversar um pouquinho da caridade. Na verdade, o tema da palestra, seria o verdadeiro sentido da caridade. A caridade é uma bandeira de nós que nos consideramos espíritas. Nós gostamos muito de afirmar que essa é uma casa aberta a todas as pessoas, tão diferente de muitas outras casas, não só pelo atendimento, Quem frequenta aqui não necessariamente é espírita. Eu sou católico, mas eu acredito nos espíritos, eu confio na ajuda dos espíritos ou qualquer uma outra religião. O importante para frequentar essa casa é acreditar no trabalho que é realizado aqui, em nome de Jesus, sim. Mas não necessariamente eu esteja como orientação religiosa ser espírita. Mas para nós, que optamos por seguir o espiritismo sob o ponto de vista da religião, a bandeira da caridade, vamos dizer assim, seria um dos nossos dogmas. E ela é tão importante que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, tem um capítulo que é dedicado a esse tema, que é de título Fora da Caridade Não Há Salvação. Mas eu quero começar contando uma história, que eu estava pensando nisso e as coisas não acontecem por um acaso. Então eu estava assim... Estava mexendo no computador, vi uma notificação de compartilhamento do Facebook. Olha que eu praticamente não entro no Facebook. Então, é uma rede social que eu quase não frequento, por dizer assim. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que é. E era alguém que tinha compartilhado uma história. E eu fiquei encantada com essa história, porque essa história, se eu contar essa história aqui, as pessoas compreenderem a mensagem que ela passa, já terei dito tudo. Então a história é o seguinte, eu não lembro o nome, mas quem contou a história, depois eu trago. Acaba que esqueci de anotar e depois, a hora que eu fui procurar, não consegui encontrar mais. Mas é uma pessoa já de renome no meio filosófico. E é uma mulher e ela conta o seguinte, que chegou um circo na cidade dela. E elas foram lá, estava ela e o pai dela, e estava aguardando na fila para comprar o ingresso. Então, essa história se passa em um tempo diferente de hoje, que hoje, por exemplo, se você quer ir no espetáculo circense, você não precisa necessariamente comprar o seu ingresso ali na bilheteria do circo, você já pode comprar de forma online. E ela falou que chegando lá na fila, tinha uma família muito feliz. E era um casal com 9 filhos. E eles estavam ali muito empolgados porque iam ali assistir aquele espetáculo circense. Então foram as pessoas sendo chamadas da fila e o próximo era essa família. E ao chegar na bilheteria, aquele pai de família falou, eu quero, X ingressos. Infelizmente, a hora que ele foi ver o valor total que ele teria que pagar, ele já, assim, vamos dizer assim, murchou, porque ele não tinha o suficiente para pagar o ingresso para toda a sua família. E ele olhou ali para os seus filhos, maravilhados, encantados, porque pela primeira vez ia assistir um espetáculo circense. Então vocês imaginam, principalmente aqui quem é pai, e que tenta fazer o melhor para os seus filhos, você ali de repente desiludir os seus filhos. E essa pessoa que conta a história, ela fala que o pai dela chegou, tirou o dinheiro no bolso, jogou no chão, pegou e falou assim, não, que ele falou assim, eu não vou ter o dinheiro suficiente, o senhor está enganado. Está aqui, tirou uma nota de 20, eu acredito que possa até mesmo não ser em real, porque essa pessoa não é brasileira, tirou uma nota de 20 e falou assim, o senhor deixou cair, é justamente o que falta para pagar, completar todo o valor da entrada. E ele olhou com gratidão para o pai dela e
pagou a entrada e os filhos, entrou com os filhos para ver o espetáculo. E ela conta que o pai dela a pegou pela mão, deu meia volta e voltou para casa. Porque aquele dinheiro era o dinheiro que ele tinha para pagar a entrada dela e dele. E ela olhou para o pai dela com admiração, com muito amor e com um grande sentimento de gratidão. Porque naquele momento ela entendeu o verdadeiro sentido da caridade. Essa história para mim seria o óbolo da viúva moderno, né? E eu falo moderno considerando o tempo do Cristo. Porque esse pai que se comoveu, ele tirou também da filha dele, mas talvez ela não especifica isso na história, ela já teria visto anteriormente ou teria uma outra oportunidade para assistir o outro espetáculo circense, visto que ela era filha única. A gente subentende isso porque senão ele estaria ali com ela e algum outro filho. Então, para um pai que tem um único filho, é mais fácil realizar um sonho, um desejo, presentear um filho, do que um pai com 8 filhos. Então, o desprendimento desse pai, que teve ali um momento de se colocar no lugar do outro, é o que a gente pode chamar da verdadeira caridade. Por que a verdadeira caridade? Porque ele deu ali muito mais do que essa nota de 20. Ele deu ali algo que, como pai, poderia talvez ser fundamental para ele, né? Que é ter um momento de lazer para compartilhar com a sua filha. E é isso que a gente tem que entender quando a gente fala da caridade. Que diferente da beneficência, a caridade, ela é uma virtude, e como virtude, para ela ser verdadeira, para ela ser completa, ela tem que fazer uso da benevolência. Quando a gente vai lá, né, nas cartas de Paulo, eu acho que todo mundo conhece, porque se não conhece como uma carta de Paulo, nós temos, né, também uns grandes poetas da modernidade que, talvez não para alguns, mas que era um compositor moderno, que é o Renato Russo, que ele utilizou de um trecho, na verdade, ele compôs uma música, né? A gente poderia dizer, não sei como funciona, que talvez tenha tido ali um pequeno plágio, porque ele pegou trechos da carta de Paulo e algum trecho de um poema de Camões. Que é quando ele fala, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Em algumas traduções da Bíblia, a palavra caridade é substituída pela palavra amor. E isso é oportuno, porque o amor também é uma grande virtude. E a verdadeira caridade que implica a beneficência real, ela tem que estar imbuída no amor. E para fazer a verdadeira caridade, a gente não precisa de muito, né? A gente não precisa de posses, a gente não precisa possuir grandes valores. A gente pode entender, compreender, aceitar e valorizar a beneficência. Ela é muito necessária. Quando a gente está aqui falando para o novo céu, pedindo para o novo céu, nós estamos pedindo para as pessoas que façam a beneficência. Quando eu dou uma cesta básica, quando eu pago alimento para alguém, eu estou fazendo a beneficência. Porque muitas vezes o que me motiva a fazer aquilo não é a benevolência, não é esse sentimento puro de amor à humanidade, que entende que eu não possuo nada, que quando eu dou uma cesta básica, eu não estou fazendo grande coisa, eu estou dividindo algo que pertence a toda a humanidade, porque em princípio tudo pertence a Deus, porque em princípio nós, como filhos de Deus, temos que dividir
aquilo que a terra produz, de uma forma que ninguém ficasse prejudicado. Isso seria a verdadeira noção do socialismo, que todos recebessem da mesma forma. Não é conforme produz, mas da mesma forma significa para suprir as necessidades essenciais. E quando a gente fala de benevolência, a gente vai abrir um leque de possibilidades do que a gente pode fazer. Porque não é tão difícil assim. Não é tão difícil quando em um dia tão corrido, porque a gente vai analisar o nosso dia a dia, as nossas tarefas, nossas obrigações, a gente vai ver que às vezes 24 horas, considerando que eu tiro um tempo para dormir, às vezes não é o suficiente. Nós acumulamos muita coisa para fazer na nossa vida. E quando eu tiro um pouco desse tempo, que às vezes é tão necessário para pensar de forma benevolente, eu vou entender que eu estou apenas fazendo um papel que deveria ser natural para quem já alcançou determinada virtude. Então nós ainda estamos em um patamar em que nós não sabemos a profundidade do amor que o Cristo demonstrou para a humanidade. Nós não entendemos nem o amor de Deus, porque em muitas situações nós questionamos Deus, Então quando eu falo da caridade, quando eu falo que a caridade implica também uma verdadeira aceitação dos desígnios de Deus na minha vida, eu vou entender e aceitar essa certeza, que nós temos dentro de nós, que nós estamos falando dentro das leis de adoração, de um ser superior, que sabe o que é melhor para mim. De um ser imaterial que me criou, a sua imagem e semelhança. E quando a gente fala e pontua a imagem e semelhança de nós, criaturas, com Deus Criador, não é algo que diz respeito à matéria, não é algo que diz respeito à forma, é algo que diz respeito à essência. Todos nós somos bons em essência, porque somos frutos da bondade divina, criada à sua imagem e semelhança. Vamos transitando por diversas encarnações, aprendendo o verdadeiro significado de atingir essa bondade. Então, todos nós que estamos aqui, fazemos um bom uso da beneficência. Isso é válido, devemos continuar assim. Porque é tão difícil você pensar na benevolência se nós ainda não atingimos tal virtude. Se nós ainda hesitamos em uma ação no bem. Então, quando falamos que a caridade, ela não nos pede muito, ela nos pede apenas amor, a gente vai perceber que, às vezes, uma pessoa que está numa cadeira de rodas, tetraplégico, a única forma que ele tem que se mover é olhar, às vezes movimenta o pescoço de um lado para o outro, e ele ainda assim é capaz da caridade. A gente fala assim, mas como? Porque quantos de nós, às vezes, estamos tão perdidos em nossa dor e não conseguimos ver a luz diante de nós? E existem pessoas que são naturalmente iluminadas. O meio espírita, ele é muito cheio de histórias. Quem é que nunca viu um palestrante contando uma história? E eu lembro que quando eu frequentava, fazia parte lá do irmão Glacos, o pessoal ia fazer palestra e contava muitas histórias. Então eles contavam porque lá, dentre as tarefas que tinha, principalmente do grupo da mocidade, era a visita ao Caminhos para Jesus, que na verdade é uma casa com a irmã da nossa, porque o seu Abílio trabalhou durante muito tempo ali à frente do Caminhos para Jesus. Então a pessoa contou que estava ali, conversando, fazendo a caridade de ir lá visitar esses internos,
ali trocando, né, conversando com um desses internos de paralisia cerebral, que ele era não verbal, mas ele se comunicava através de uma prancheta, ele escrevia. Porque, não sei se você sabe, a paralisia cerebral, ela não ocorre, a maioria dos casos, às vezes, durante o nascimento, ou por outro motivo qualquer, mas ela pode acontecer também da pessoa já estar naturalmente, ou na fase criança, até mesmo na fase adulta, dependendo de algo que possa acontecer. Um acidente pode fazer com que a pessoa acaba atingindo algum ponto, né, do cérebro, e ela vai estar nesse estado. Então, esse interno, ele conseguia se comunicar através da escrita. Tenho certeza, mas parece que lá no Novo Céu tem um que foi atendido há pouco tempo, que também é assim. E ali eles estavam conversando, e no final, essa pessoa falou assim, que ela estava lá, mas que ela estava com muitos problemas. Então, ela foi ali para dedicar um pouco do tempo dela, mas não conseguia se desligar dos problemas, não conseguia solução. E no final dessa visita, esse interno virou e escreveu assim para ele: eu vou orar por você. E naquele momento, ele olhou para aquela pessoa que estava ali, um espírito prisioneiro de um corpo deficiente, e ele falou que ele conseguiu perceber o quão iluminado era aquele espírito. Porque enquanto ele estava ali, fazendo a beneficência, isso são palavras minhas, não dele, ele recebeu a benevolência de alguém que, de um ponto de vista dos olhos da matéria, seria mais necessitado. Era ele que precisava de uma prancheta para se comunicar, né, através da escrita. Ele não conseguia falar. Ele estava ali impossibilitado de andar, ele estava ali necessitando de ajuda, né, para que alguém levasse o alimento para ele. Quem ali, em sã consciência, iria dizer qual dessas duas pessoas seriam os mais necessitados? Com certeza a gente pensaria, é lógico, aquele que está ali internado nessa casa, né, sendo acolhido, mas não. Essa história representa para nós o verdadeiro sentido da benevolência, né? Por quê? Porque é quando nós damos aquilo que nós já conquistamos em matéria de amor. É quando nós acolhemos sem um interesse específico. E nós ainda estamos presos nessa caridade de retorno. Eu vou fazer a caridade porque eu não quero ir para o umbral. Ou eu vou fazer a caridade porque minha consciência me cobra. Não, eu vou fazer a caridade porque eu já tenho muita coisa, então eu posso fazer isso. Eu vou fazer a caridade porque está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, que eu preciso fazer a caridade. Então, essa caridade espontânea, de que eu vou fazer, porque é algo que eu sinto uma necessidade profunda de me doar pelo outro. É uma necessidade muito grande que a gente reconhece, né? Em Chico Xavier, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes e tantos nomes importantes dentro da doutrina e tantos outros nomes importantes que a gente pode reconhecer ali. Esse verdadeiro sentido de caridade, né, como Madre Teresa de Calcutá, dentro dos exemplos que nos traz, né? Então, às vezes, e eu já ouvi muito isso, muitas vezes algumas pessoas, quando é citada, Madre Teresa geralmente é muito citada pela sua obra, e as pessoas às vezes falam assim, olha, mas eu já ouvi histórias sobre tal pessoa que não era bem assim. Assim como eu já ouvi, quando a gente vai citar as atitudes ou ações ou a forma como Gandhi viveu a sua vida, é sempre alguém tentando apontar o lado mais negativo daquela pessoa. E aí a gente vai observar que é uma falta de caridade.
Porque quando eu estou cheio de benevolência, quando eu estou cheio de amor, eu vou amar a expressão de caridade do outro. Eu vou amar o trabalho que o outro fez. Eu vou me inspirar no trabalho que o outro fez. Porque eu estou vendo o resultado desse trabalho. As ações que motivam esse trabalho, a própria Madre Teresa de Calcutá já disse, é algo entre nós e Deus. A forma como nós fazemos as nossas escolhas, a forma como nós vivemos, a forma como nós agimos, é sempre entre nós e Deus. E considerando que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, quando eu aprendo e eu estou desperto para o amor, eu sigo a minha consciência, confiante de que eu estou seguindo as leis de Deus. Por mais que eu, o espírito ainda imperfeito, não tenha uma consciência plenamente desenvolvida para ser assertivo nas minhas ações, eu estou fazendo ali o que eu posso. Eu estou fazendo ali dentro das minhas possibilidades. E isso é válido. Então eu não vou delongar muito, né? Porque a gente tem a segunda parte. Para lembrar e para finalizar, Seu Honório, que é um dos grandes nomes do Espiritismo mineiro, ele falava o seguinte: na maioria das vezes, as nossas ações no bem são feitas por mera obrigação. E quando a gente chega no Espiritismo e começa a falar, parece que tem um comichão e a gente quer fazer alguma coisa, né? É a consciência nos cobrando, com certeza. Mas a obrigação, na medida que nós dedicamos, pode se transformar em amor. Então nós começamos como sabemos, nós começamos da forma como o nosso status quo de evolução nos permite. Mas o objetivo da caridade é e vai ser sempre a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual. Porque a nossa evolução se dá na medida que nós conquistamos determinadas virtudes, e essas virtudes pode ser observada na forma como nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas. E por isso que eu sempre vou convidar a todos: façam o bem, o melhor que puder, da forma que sabe. Nós vamos lembrar que às vezes o meu bem maior que eu posso fazer é exercitar e combater dentro de mim certas características que eu ainda não consegui conquistar ou vencer. Então nós precisamos praticar a caridade quando somos educados, como somos gentis. Mas, Luciana, isso é o normal do dia a dia. Não é mais. Se nós observarmos a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta, nós preenchemos o nosso vazio com tantas coisas, às vezes tantas tarefas, e deixamos de lado as coisas essenciais. E eu vou terminar perguntando: quem aqui hoje, nesse dia de hoje, abraçou um filho, abraçou um pai, deu bom dia para o irmão, para a irmã, a hora que despertou? Quem aqui sorriu para alguém? Quem aqui conseguiu lembrar de fazer uma prece para alguém doente? Quem aqui se dedicou o mínimo pensamento para alguém saindo desse tumulto, dessa multidão de pensamentos que nos afastam do ser humano que nós somos? Isso é o caminho da benevolência. Coisas simples e que parecem banais, mas que nós estamos esquecendo de praticar. Então, que hoje ao chegar em casa, nós possamos abraçar aquele que amamos. Nós possamos pedir perdão, mesmo que seja em pensamento.
por não estar sendo o melhor companheiro de jornada. Boa noite a todos. Boa reunião.